Na aula de hoje, nós vamos falar sobre regimes de capitalização. Vimos um pouco nas aulas anteriores, mas vamos entrar no detalhe para verificar a diferença entre o método de capitalização por juros simples e o método de capitalização por juros compostos. E o principal, como é que nós usamos a calculadora HP12C para realizar esses cálculos. Vamos lá? O processo de capitalização está alinhado com o conceito de acumulação de capital ou acumulação de riqueza, no qual alguém investe um valor inicial, o chamado capital inicial, e vai acumulando ao longo do tempo com a taxa de juros, com rendimento de juros ou novos aportes de capital, até chegar ao nosso valor futuro, que é o montante acumulado. Então, como podemos ver aí nessa figura, nós temos aí um investimento de capital inicial, chamado aí de principal. Ao decorrer do tempo, ele acaba acumulando juros, ele tem o seu rendimento, acaba acumulando juros. No período seguinte, nós temos o capital inicial investido, mais o juro dos dois períodos acumulados. Dizemos então que nós estamos capitalizando os nossos investimentos. O mesmo acontece no período seguinte. E eu poderia ter aqui também alguma acumulação por aporte de capital. Eu posso colocar um dinheiro novo que receberá também uma nova incidência de juros. No período final de capitalização, temos então o capital inicial investido e toda a remuneração de juros acumulada durante o período do investimento. Chamamos então isso de montante. Nesta aula, nós veremos como se dá esse processo de acumulação dos juros ao capital, pela sistemática de juros simples e pela sistemática de juros compostos, no qual os juros incidem sobre juros. Regime de capitalização. Em matemática financeira, chamamos de capital o montante financeiro empregado em operação financeira. No caso de um empréstimo, representa o valor contratado entre o detentor do capital, mutuante, e o tomador do empréstimo, mutuário. No caso de uma aplicação, é o valor investido. Já o juro representa a remuneração do capital envolvido na operação ao longo do prazo, ao longo do tempo, sendo uma compensação para ter o direito de usar o dinheiro até o dia do pagamento. Portanto, a sistemática de capitalização, o regime de capitalização, é a forma com que acumulamos e incorporamos os juros sobre o capital investido inicialmente, evidenciando assim qual foi a rentabilização do capital, o rendimento desse investimento. Para evidenciar as variáveis envolvidas em uma aplicação financeira, uma operação financeira, seja uma aplicação ou empréstimo, vamos relembrar alguns dos conceitos que nós vimos nas aulas anteriores. Então, temos aí uma operação de empréstimo ou aplicação financeira, um investimento. A primeira variável é o capital inicial, é o aporte inicial que nós fazemos, também chamamos de valor presente. Precisamos saber agora quem é o detentor do capital. Então, se eu estou emprestando dinheiro para alguém, eu sou o detentor do capital. Se eu estou aplicando dinheiro em um banco, eu então sou o detentor do capital. Eu estou deixando dinheiro com o banco. Outra questão é o tomador do capital. No caso, se eu estou emprestando dinheiro para um amigo, o tomador do capital é esse meu amigo que captou o empréstimo. Ele é o devedor e eu, detentor do capital, sou o credor. O prazo é o período de duração dessa operação de investimento, de aplicação ou de empréstimo. O juro envolvido na transação, expresso em percentual e em valor que representa a capitalização da nossa operação. Por fim, precisamos especificar se eu estou fazendo uma capitalização em regime simples ou composto, ou seja, os dois regimes possíveis de capitalização dos juros. E aí, então, no final da operação, eu tenho um montante ou capital final. Portanto, temos aí o principal, ou valor presente, que é o nosso capital inicial. Temos o montante ou valor futuro, que é o capital final, acumulado ao longo da operação, do tempo de operação. E, por fim, a nossa discussão. Quais são os regimes de capitalização de juros possíveis? No caso, o regime de juros simples e de juros compostos. Vamos falar então dos dois regimes de capitalização de juros, juros simples e juros compostos. Quando falamos sobre juros simples, ele tem um processo de acumulação que incide somente sobre o capital inicial investido, sobre o principal investido. Então, ao longo do tempo, eu vou tendo uma acumulação
que ela não incide sobre os juros subsequentes. Por isso nós chamamos de juros simples. Já no caso dos juros compostos, o juro de cada período incide sobre o montante investido ou acrescido dos juros no período anterior. Ou seja, a cada período eu vou ter a incidência dos juros sobre o principal e o juro acumulado no período anterior. Isso gera o chamado efeito juros sobre juro. Com isso, nós temos no regime de capitalização simples um crescimento linear, que chamamos de progressão aritmética. É uma forma simples e cumulativa. Já no caso dos nossos juros compostos, eu tenho aí um crescimento exponencial. Ele cresce de forma exponencial. É o que nós chamamos de progressão geométrica. E lembre-se, o juro composto é o mais utilizado nas operações financeiras. Mas nada te impede de emprestar o dinheiro para algum parente a juros simples, sem ter essa acumulação de juros sobre juros. Mas, de certa forma, nenhum banco vai te emprestar dinheiro com juros simples, sempre trabalhará com juros compostos. Então, você precisa entender muito bem como isso funciona, até porque, ao longo do tempo, isso gera uma enorme capitalização. Vamos aqui a um exemplo de capitalização por juros simples. Você emprestou R$1.000 a um amigo por 3 meses a uma taxa de juros de 1% ao mês. Pelo regime de juros simples, qual será o valor do juro a ser pago? Podemos obter os valores dos juros com base na seguinte fórmula. Primeiro nós vamos ver aqui com a fórmula básica matemática e depois nós faremos o cálculo ali na nossa calculadora HP12C. Mas vamos lá. Em uma forma básica, eu tenho J é igual a C vezes, entre parênteses, I vezes N. Bom, traduzindo aqui essas siglas, eu tenho J, que é o valor dos juros, eu tenho C, que é o valor do capital, o valor principal, I, que é a minha taxa de juros, e N, o período de tempo. Isso aqui é uma notação matemática básica, mas nós não precisamos dela para fazer o cálculo ali na nossa calculadora HP12C. E provavelmente você conseguiria fazer esse cálculo aí de forma bem simples, nem precisaria conhecer muito bem essa notação matemática. Mas lembre-se, quando nós formos utilizar a calculadora HP12C, o que nós chamamos de C, valor de capital, lá você encontrará como PV, Present Value. No caso, substituindo aí a nossa notação, eu tenho os juros, o capital de R$1.000, eu tenho a taxa de juros de 1% ao mês, eu tenho 3 meses, o período de capitalização, e aí a minha dúvida é, qual é os juros dessa operação? Fazendo a substituição da notação matemática, eu tenho C substituído por 1.000, vezes I, 1%, que é a minha taxa de juros, vezes 3, que é o período da minha capitalização. Substituindo aqui, então eu tenho R$1.000 vezes 3%. Facilmente eu posso calcular e descobrir que os juros nessa situação foi de R$30 em capitalização simples. Mas a seguir, vamos ver como fazer isso na calculadora HP12C. Antes de fazermos o cálculo na calculadora HP12C, é importante destacar que a calculadora está programada potencialmente para fazer cálculos em juros compostos. Se você pretende fazer cálculos em juros simples, basta utilizar o procedimento que eu lhe informarei logo a seguir, que é potencialmente a tecla financeira INT e INT de Interest, aquela que está logo acima da sua tecla I, vou lhe mostrar logo a seguir, e com isso você transforma a calculadora para cálculo de juros simples. Vamos ao cálculo. Primeiramente eu limpo a memória, F, FIM, F, REG. Agora eu vou inserir o valor presente, ou seja, o capital inicial. R$1.000, ele é negativo, change signal, porque eu estou fazendo um pagamento. E isso é o PV, Present Value, valor presente. Muito bem. Eu já sei que a minha taxa de juros é de 1%, porém é ao mês. Então, Enter, 12 vezes, minha taxa anual é de 12%. Eu clico lá em I, que é a minha taxa de juros. Já o período são 3 meses, porém eu tenho que formar em dias. Então, 3 meses vezes 30 dias é igual a 90 dias. Muito bem, esse é o N da minha apuração. Perfeito. Agora, para fazer o cálculo, eu tenho que habilitar o INT, que está aí em cima. Clique em F e clique
em int, no i. Muito bem, eu tenho então um juro de R$30. Se eu quiser então fazer agora o cálculo do montante, basta eu clicar em mais e ele somará os R$30 de juros ao capital inicial investido. Portanto, o montante será 1.030. R$1.000 do principal, 30 de juros, eu tenho um montante de 1.030. Certamente você deve estar pensando, mas eu poderia fazer esse cálculo com a calculadora simples, de forma muito mais rápida do que usar a tecla int. Isso é verdade. Deixa eu mostrar aqui para você como é que você faria em uma calculadora simples ou até aqui mesmo na HP12C, sem usar a funcionalidade interest, int. Vamos lá. Limpo a memória da minha máquina. Perfeito. Novamente insiro 1.000, Enter. Eu tenho 1% vezes 3 meses, então eu tenho 3% de juros. Muito bem. Clico em percentual, o meu juros foi de R$30. Se eu quero fazer o cálculo do montante, basta eu somar esses R$30 aos R$1.000 investidos inicialmente. A operação é a mesma. O detalhe é, aqui eu estou usando a funcionalidade convencional de uma calculadora e não a funcionalidade básica da nossa HP12C, que é a tecla Interest, int, INT. Para evidencializar de forma mais prática como é que fica isso em uma tabela, vamos aqui fazer a representação em um quadro dos valores que foram sendo acumulados durante o período. Então vamos lá, eu começo no período zero com os R$1.000, que é o meu valor presente, capital inicial. Eu tenho uma taxa de juros de 1% ao mês, então nesse primeiro momento, que é o período zero, eu ainda não tive nenhuma acumulação de juros, portanto eu tenho o valor futuro, montante, igual ao capital inicial, R$1.000. Passado o primeiro período, eu já tenho a primeira remuneração de 1%. 1% sobre os R$1.000, eu tenho R$10. Como eu não tinha nenhum juro anterior, então meu juro acumulado é de 10. Nesse caso, meu montante, 1.010. Já no período 2, eu tenho aí novamente a incidência de juros. Como nós estamos falando de juros simples, ele não incidirá sobre os 1.010, mas somente sobre os R$1.000. Então, novamente, eu vou ter um juros de R$10, o qual será capitalizado de forma simples ao saldo que eu tinha anteriormente. Então, no período 2, o juro acumulado será de R$20. Com isso, eu tenho um montante de 1.020. Terceiro período, a mesma coisa, os juros incidirá novamente só sobre o capital inicial. Então, mais R$10, meu juro acumulado no período são R$30, de forma capitalização simples, e com isso eu tenho juro acumulado de 1.030. Ou seja, eu tenho um montante acumulado, valor futuro de 1.030, que são os R$1.000 do valor inicial, mais os R$30 dos juros acumulados. Antes de falarmos dos juros compostos, nós precisamos relembrar um conceito matemático que você aprendeu certamente no ensino fundamental, que é o conceito de exponenciação ou potenciação. Bom, quando nós falamos em potenciação, nós estamos falando da multiplicação de fatores iguais. Por exemplo, se nós temos uma equação 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, eu posso representá-lo usando a potência 32. Onde 2 é a base, é o número que eu multipliquei, e 6 é o expoente. Lemos então que eu tenho 2 elevado à quinta potência. E o expoente possui um papel fundamental e importante na potenciação, pois ele é quem define quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. E nós vamos perceber que quando estamos tratando da capitalização de juros compostos, o meu expoente será potencialmente o período que incidirá sobre juros. Então, nesse caso, apenas relembrando, eu tenho uma notação matemática de 2 elevado à quinta potência. Chamamos 2 de base e 5 do expoente. Nós vamos ver isso na prática e na calculadora, porque aí você conseguirá colocar em uma aplicação bem prática esse nosso conceito. Nesse caso, 2 elevado a 5 é igual a 32. Eu fiz a multiplicação de 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 por 5 vezes, então eu cheguei ao resultado de 32.
Essa é a nossa potência. Vamos fazer aqui um cálculo básico, primeiro utilizando a notação matemática e depois na calculadora HP12C. A taxa de juros de um empréstimo é de 3% ao mês. Considerando que a capitalização é no sistema de juros compostos, juros sobre juros, qual será a taxa anual? Então vamos separar as informações. Eu tenho aqui a fórmula 1 mais I, ou seja, 1 é o valor que eu vou utilizar somado à nossa taxa de juros em índice e elevado a N, que é o número de períodos de acumulação. Então vamos lá, 1 é a unidade monetária, I é a taxa de juros e N é o prazo ou número de períodos. No caso, substituindo aqui, eu tenho 1 mais 0,03. Perceba que quando eu estou trabalhando no meu cálculo, os 3% eu preciso dividir por 100, então eu obterei 0,03. E elevado a 12, que é o N, o número de períodos que eu quero fazer essa multiplicação. Substituindo a nossa notação matemática, eu tenho 1,03 elevado a 12. Ou seja, a minha taxa de juros é 1,4258. Mas aqui ele está em índice. Para eu achar a taxa real, eu tenho que realmente tirar o número 1 da unidade monetária. Então, basta eu subtrair do 1,4258 o 1. Eu posso dizer, então, que o juro acumulado é de 42,58%. Muito bem, vamos agora fazer o cálculo na calculadora HP12C. Então vamos lá. Primeiramente, limpe a memória, limpe as pilhas de registradores. Muito bem. Eu tenho então 1,03, são meus 3%, Enter. Eu quero saber isso em 12 meses. Basta utilizar o y elevado a x. 1,43. Aumento o número de casas decimais e eu vou ver que eu tenho um resultado de 1,4258. Agora eu vou subtrair o 1, que é do valor monetário, e eu tenho 42,58. Multiplico por 100, então eu tenho uma taxa de juros de 42,5761. Vamos arredondar para duas casas, então a taxa de juros anual deu 42,58. Podemos então dizer que 3% ao mês representa ou é equivalente a 42,58% ao ano. Então, vamos aplicar aqui na calculadora aquele mesmo exemplo que nós fizemos em juros simples, no qual você emprestou R$1.000 a um amigo por 3 meses a uma taxa de juros de 1% ao mês. Mas agora, em vez de juros simples, nós utilizaremos juros compostos. Qual será o montante a ser pago? Bom, nós podemos fazer o cálculo primeiramente com essa notação matemática, M é igual a C vezes, entre parênteses, 1 mais I, que é a taxa de juros, os dois juntos, elevado a N, que é o número de períodos. Vamos fazer a substituição aqui. Então, o montante é o que eu quero identificar, C é o capital inicial, ou seja, o valor do capital investido, I é a taxa de juros e N é o período de tempo. Substituindo a notação matemática, nós vamos verificar aqui que eu tenho um capital inicial de 1.000, uma taxa de juros de 1% e eu tenho 3 meses como N é o meu período. E M é a minha incógnita. Se eu usar a fórmula, substituindo agora, eu tenho então M é igual a C vezes 1 mais 0,1 elevado a 3. Ou seja, eu tenho 1030,30. Percebam aí que, diferentemente do cálculo inicial que nós havíamos feito em juros simples, cujo resultado deu 1030, agora eu tenho uma outra acumulação, que são esses 30 centavos. Então vamos aqui, vamos fazer o nosso cálculo básico, né? Aqui eu vou utilizar a primeira notação matemática e depois nós fazemos aí utilizando as funções financeiras, o algoritmo financeiro ali. Mas vamos aqui verificar qual é a melhor forma para vocês compreenderem e visualizarem aqui. Vamos lá, primeiro eu limpo a memória. Muito bem. Agora eu vou lá, 1.000. Enter, que é o meu capital inicial. 1% dividido por 100, mais 1. Então eu tenho 1,01.
3 é a minha potência, então basta y elevado a x. Multiplico e eu tenho um montante de 1.030,30. Ou seja, a minha taxa de juros, o meu juro acumulado foi de R$ 30,30, gerando um montante de 1.030,30. Agora vamos ver com a utilização da HP nas nossas funções no algoritmo da função financeira aqui da nossa calculadora. Então vamos lá. Primeiramente eu limpo a memória da máquina, as minhas pilhas de memória. Perfeito. Vamos lá. 1.000 é o meu capital inicial, meu PV. Vou mudar o sinal porque eu estou fazendo um pagamento. Então meu PV é de R$ 1.000. Vejo a minha taxa de juros de 1%, coloco aqui em I. O meu período de capitalização 3, coloco aqui em N. E clico em FV, Future Value. Então, eu identifico que o montante é 1.030,30. Descontado dos R$ 1.000, eu tive, então, um juros de R$ 30,30. Lembre-se que lá no juros simples, nós tínhamos apurado 1.030. Então, eu tive 30 centavos a mais. Pode parecer pouco, com a taxa de juros pequena e um período tão baixo. Mas se você tiver isso numa acumulação, num período muito grande, é uma taxa de juros muito grande, isso pode fazer toda a diferença no seu cálculo e na sua acumulação de riqueza. Para facilitar a visualização, vamos colocar aqui as informações no quadro, como nós fizemos no juros simples. Então vamos lá, no período zero eu tinha R$ 1.000, que foi o valor investido, né, o capital inicial. A taxa de juros já definida é de 1%. No caso, no período zero ainda não há juros, nem juros acumulados. Então, o valor futuro, montante, é igual ao valor presente, capital inicial. Já no primeiro período, esses 1.000 renderão 1% de juros, R$ 10. Então, o juro acumulado será de 10 e até esse ponto eu tenho 1.010. Bom, qual é o problema quando nós tratamos de juros compostos? A taxa de juros não incidirá somente sobre o valor presente, o meu capital inicial, e sim sobre o valor acumulado até o período anterior, ou seja, 1.010. Então, os 10% serão R$ 10,10. Nesse caso, meus juros acumulados foram R$ 20,10. Com isso, eu tenho um montante de 1.020,10. Já no terceiro período, novamente eu tenho a incidência de juros, mas não somente sobre o valor presente, mas também sobre o valor já acumulado até o final do período anterior. Portanto, 1% sobre 1.020,10 é igual a R$ 10,20. Com isso, nós temos de juros acumulados R$ 30,30, que somados a 1.020,30, eu tenho 1.030,10. Perceba a diferença que há entre os juros simples e os juros compostos. Eu teria no juros simples 1.030 e nos juros compostos eu tenho 1.030,30. Esses 30 centavos foram a incidências de juros sobre juros dos juros compostos. Fazendo aqui um comparativo, temos o primeiro cálculo, que são juros simples, no qual eu tenho um valor futuro montante de 1.030, e na nova tabela, por juros compostos, eu tenho um montante de 1.030,30, ou seja, os juros acumulados em juros simples são R$ 30, em juros compostos, os juros acumulados são R$ 30,30. Essa é a fundamentação da diferença entre juros simples e juros compostos. Já dizia Albert Einstein, o juro composto é a maior invenção da humanidade, porque permite uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. E isso é verdade, é um conceito matemático muito utilizado na matemática financeira para acumulação de riquezas. Espero que com esta aula tenha ficado claro para você qual é a diferença entre a sistemática de juros simples e juros compostos. Mas minha sugestão, foque seus esforços para entender os juros compostos, porque isso é potencialmente o juro aplicado em matemática financeira. Muito bem, vá lá, faça os seus exercícios e se prepare para a próxima aula. Até lá!